Todo mundo fala que o soro fisiológico nasal ou isotônico é importante para a saúde do nosso nariz e da nossa respiração. Mas afinal, qual que é o jeito certo e qual tipo de soro que eu teria que usar para ter uma melhor limpeza? Se ligue no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vou falar sobre as famosas limpezas nasais com soro fisiológico ou isotônico. Mas antes de começar nosso vídeo, dê o seu like, ative o seu sininho e siga o nosso canal e não perca nenhuma das nossas novidades. Bom, para começar, vamos falar do soro fisiológico, por que ele é tão importante. Ele vai umidificar a região nasal, ele vai permitir a saída de sujeiras e não ficar resíduos dentro do nariz, que vão entupir o nariz, não vai permitir a penetração completa de remédios e até mesmo virar meio de cultura, virar uma marmita de bactérias e vírus, facilitando sinusites e outras infecções da região respiratória, como por exemplo as otites e as amidalites, e também vão permitir um melhor funcionamento também por melhor penetração de medicamentos que a gente vai colocar dentro do nariz. Bom, partindo do tipo de soro, os soros que a gente vai mais utilizar são os famosos isotônicos ou fisiológicos ou na composição 0,9% de NaCl ou cloreto de sódio ou 9% de concentração. Todas elas é a mesma especificação do soro que a gente vai utilizar, desde a inalação, como também nas limpezas nasais de baixo volume, de alto volume e também naqueles que têm substâncias a mais para aumentar mais a penetração desse soro. E também tem aqueles que estão misturados com um xilitol, tentando permitir uma maior hidratação mais potente ou até mesmo não ter tanta persistência de catarro dentro da região nasal durante o período principalmente de estiagem, quando a umidade fica abaixo de 50%. E a importância deles vem se dando ao longo dos anos. Existem muitos protocolos de estudos, por exemplo, o ARIA e o EPOS, que nós médicos otorrinolaringologistas usamos para ver a evolução do tratamento em relação a rinites, sinusites e poliposes nasais, e sempre observamos que o uso de soros fisiológicos isotônicos, eles são o mais importante. Eles são classificados como categoria A de relevância, de importância em relação a todos os outros tratamentos, desde as vacinas aos corticoides nasais e os antialérgicos. O que vai acontecer, principalmente, ele é um facilitador. Ele não tem nenhuma substância ativa, mas ele vai permitir o nariz funcionar de uma forma mais adequada e ter mais eficácia no tratamento do nariz. Só que os estudos iniciais começaram com baixo volume. A novidade que aconteceu nos últimos anos é o uso do alto volume, que chama mais atenção. Usa-se muito mais soro para ser utilizado, porém ainda não está muito claro se ele é uma forma melhor para todo mundo em termos de lavagem nasal. O que a gente vai se basear atualmente são os estudos que nós temos com o baixo volume, que é onde iniciou a história da limpeza nasal. O baixo volume é aquele que eu só vou umidificar, só vou molhar o nariz, mas várias vezes ao dia, dependendo da época, pelo menos 3 a 4 vezes por dia. Depois que eu acordo, depois do banho, antes de dormir. O interessante é vincular com uma rotina, pois usando todo dia é igual escovar o dente. Se eu tiver uma rotina de limpeza também para o nariz, eu vou conseguir usar de uma forma mais adequada e não esquecer, principalmente na época da estiagem ou quando tenho mais exposição a coisas que irritam o meu nariz. E eles vão vir de várias formas, seja daqueles garrafões utilizados para inalação, como naqueles flaconetes menores, como naqueles jatos pequenos de baixo volume que vão fazer aquele pequeno jato sem força, ou até mesmo nesse modelo que é o jato contínuo. A diferença em termos de líquido não temos, a maioria deles é composto da mesma solução de cloreto de sódio 9%. O grande diferencial é a facilidade de usar. Eu falo para o paciente usar aquilo que for mais prático. Se eu prefiro botar numa seringuinha ou encher um conta-gotas e com soro fisiológico jogar direto no nariz várias vezes ao dia, pode ser usado com a mesma eficácia se eu usar um jato contínuo e deixar durante 3 a 5 segundos contínuos, que eu vou conseguir ter uma limpeza e uma hidratação da região nasal. Mas lembrando, várias vezes durante o dia. O soro fisiológico ele não tem efeito de medicamento, ele não tem uma substância ativa e muitas vezes nós associamos aí sim com alguma medicação, como por exemplo
antistamínicos ou corticóides nasais e até com remédios por boca para tentar controlar os sintomas de alergia que vem da rinite alérgica e às vezes pode complicar em asma, em sinusites e até mesmo infecções de ouvido. E lembrando que esse soro não possui contraindicação, pode ser usado desde o recém-nascido e até durante a gestação, o 0,9%, o fisiológico, e também a carga de sódio que ele contém não costuma afetar pacientes que já usam diuréticos ou antihipertensivos. Ah, e lembrando que esse soro não é o descongestionante. Os descongestionantes são medicamentos, eles possuem substância ativa à base de nafasolina ou de oximetazolina e acabam fazendo efeito de vasoconstrição, ou seja, ele vai pegar os vasos do nariz e vão fechá-los ou deixá-los mais apertados para ter mais passagem nasal. Só que eles podem afetar em outras partes do corpo que tenham muito vaso. Como, por exemplo, região cerebral, sendo até um gatilho para algumas pessoas para enxaqueca, afetar a região de circulação cardíaca, mexendo nos medicamentos de hipertensão e de ritmo cardíaco, e também na região da próstata, fazendo, por exemplo, pessoas que já têm um problema, travar mais ainda o canal da uretra e também atrapalhar na hora de fazer o xixi, perdendo potência e até o volume da urina durante a micção. E o que temos de novidade nos últimos anos são os dispositivos de alto volume, que vão fazer uma grande carga de soro dentro do nariz e que acaba saindo do outro lado do nariz ou até mesmo pela garganta. Só que existem alguns cuidados para serem observados para não termos problemas maiores do que o próprio catarro no nariz. O dispositivo mais comum é a famosa garrafa, que existe uma válvula para ajudar a não termos um retorno do soro para dentro, mantendo ele um pouco mais limpo. Eles têm uma capacidade de até 200 ml, mas o que é recomendado não passar pelo menos na faixa de 50, 120 ml, para não vir uma carga tão alta, principalmente em crianças, que pode às vezes não coordenar os movimentos e até aspirar ou engasgar esse volume grande de soro, e sendo de alto risco se a criança principalmente não colabora ou ela não consegue fazer determinados movimentos que é exigido quando faz esse tipo de limpeza. A recomendação é utilizar o mesmo soro, inclinar a garrafa para dentro do nariz, virar a cabeça para o outro lado em 30 graus e a boca aberta para não fazer a força. Senão, se eu faço uma força contrária, ele vai vir com muita pressão dentro da região final do nariz, gerando uma pressão que vai jogar não somente o soro para outro lado, mas também para dentro do ouvido, provocando aquela sensação de serra ou de pressão de avião e aquele tampamento do ouvido que às vezes acontece quando eu não faço essa medida de boca aberta. Em alguns casos a gente tem a dica de falar um KKK para deixar o sininho mais longe do final da garganta e permitir que não tenha tanta pressão que jogue soro para dentro do seu ouvido. O risco com usar esse soro com alguém que não consegue fazer esse tipo de medida é jogar o soro para dentro da região do ouvido. Ele vai subir pela comunicação chamada tubo auditivo, ela que regula a pressão quando a gente desce a serra e chupa uma bala, ou quando está descendo o avião, chupar uma bala na descida e tirar aquela pressão de ouvido, e vai fazer justamente o contrário, jogando soro, dando muita pressão e até mesmo se vier com bactérias e também o catarro lá dentro, favorecer a infecção de ouvido. E o que temos observado com muita frequência, principalmente em crianças, onde essa tuba é proporcionalmente mais larga ainda. Portanto, se a pessoa tem muitos sintomas de sensação de tampado, dor de ouvido ou infecções de ouvido de repetição, não é indicado o uso da lavagem de alto volume. E outra contraindicação é que se meu filho briga muito, ele não deixa, ele não consegue ajudar a fazer os movimentos, às vezes é mais seguro fazer o de baixo volume, que também vai ter a sua eficácia. Algumas vezes eu recomendo para os meus pacientes usarem, eventualmente quando estou muito entupido, e se a pessoa tem muito incômodo, tentar o soro de baixo volume numa medida mais frequente diária. E outra forma de usar alto volume na limpeza nasal que observamos há muito tempo, e na verdade até uma técnica milenar, principalmente na Índia, e observamos muito em pessoas que já fazem o yoga. As pessoas chamam essa chaleirinha na Índia como lota. Eles colocam um soro fisiológico, na verdade na Índia colocam-se ervas também, mas isso ainda é um pouco controverso, e não há estudos conclusivos em relação à eficácia ou a possibilidade de ser melhor do que o soro fisiológico. É introduzido na parte nasal e faz-se o movimento dentro do nariz, erguendo até esvaziar essa chaleira e a pessoa também
O ponto-chave é não fazer força contrária, senão ele vai jogar para dentro do vidro. Apesar de não ter, ele é rígido e não conseguir fazer tanta força do que como consigo fazer com a garrafa, ele não vai vir com tanta pressão. Só que é um volume muito grande e tem que ser visto com parcimônia, principalmente em crianças. E esse soro podemos obter em qualquer farmácia, desde as formulações isotônicas, mas também aqueles saquinhos que são dissolvidos em água filtrada. Não usamos água que não temos tratamento nem filtração, muito menos tentamos fazer aquela fórmula caseira. Soro caseiro de desidratação que víamos antigamente, com a colher de sal e a de açúcar, ela foi feita por uma questão de hidratação contra a diarreia e não para limpeza nasal, não é o mesmo soro que usamos, por exemplo, na inalação, que é a formulação fisiológica. Ela não contém açúcar e a carga de sódio, de sal que tem é muito menor do que, por exemplo, essas receitas caseiras que vêm uma carga de sal muito grande, mesmo se for só uma colherinha de café. E se você está com dificuldades de saber qual o melhor soro, qual a forma mais prática de fazer a limpeza no meu filho, na minha filha, consulte um otorrinolaringologista para poder avaliar a situação, ver se temos doenças que precisam ser tratadas em conjunto, além de indicar o melhor tipo de limpeza para o seu filho e para sua filha. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, siga o nosso canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Até mais!